Olá pessoal, aqui é o Ivan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o conflito entre o Irã e os Estados Unidos, abordando exclusivamente as questões internas desses dois países que influenciam seu processo de tomada de decisão. Na hora de fazer essas análises do cenário internacional é interessante levar em conta duas coisas. A primeira delas é a balança de poder entre as nações e suas estratégias, mas a segunda, e tão importante quanto, é a correlação de forças internas em cada país, ou seja, os propósitos dos seus líderes, dos seus grupos dominantes, das oligarquias que detêm maior poder econômico e etc. Então, olhando por esse lado, vamos aos Estados Unidos. Para começar, existe um termo em ciência política que se chama vantagem do incumbente, e ele se trata do seguinte: é a capacidade de um político eleito, ou seja, um presidente, um governador que está ocupando seu cargo, se reeleger, tentando uma reeleição, porque ele tem a máquina pública nas mãos, ou seja, ele pode dar emendas para parlamentares, ele pode fazer programas eleitorais para agradar a sua base, para agradar eleitores com os quais ele queira contar na próxima eleição. E uma característica da vantagem do incumbente americano ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, é a possibilidade de matar terroristas. Nós já vimos isso acontecendo com Saddam Hussein e George Bush, vimos acontecendo com Osama Bin Laden e Barack Obama, e é uma coisa que é praticamente uma vantagem garantida do presidente americano, é poder aumentar a sua popularidade matando líderes terroristas. Então a decisão de matar o major-general Qassem Soleimani foi, sem dúvida, apesar de ser uma decisão de combate ao terrorismo e etc., também foi uma decisão que ajuda bastante o presidente dos Estados Unidos a se colocar como um combatente do terrorismo. Outra questão interna dos Estados Unidos é o impeachment do presidente Donald Trump, que, apesar de não ter a menor chance de passar no Senado, pode sim desgastar a sua imagem para a eleição. E assim é interessante que o presidente consiga desviar o foco disso que está acontecendo, criar novos problemas, criar novas polêmicas, ocupar a mídia com outros assuntos. E agora, passando ao Irã, temos dois fatores interessantes. O primeiro é que as forças militares no Irã detêm grande influência e grande importância. E por isso, no momento em que uma nação estrangeira mata o militar mais importante do país, é natural que o exército, é natural que os outros generais cobrem uma atitude do regime, cobrem que o regime defenda-os desse tipo de ameaça. Por isso é tão importante para o Irã revidar, para o Irã demonstrar força. E ainda, nessa questão da demonstração de força, é importante levar em conta o seguinte: a população do Irã, a população em sua maioria xiita, acredita que o governo que eles têm é um governo instaurado por Deus. O Ayatollah que comanda o Irã é uma espécie de papa. Ou seja, o governo que é, podemos dizer, endossado por Deus, não pode ser fraco. Ele não pode ser atingido e ficar sem reagir, porque isso, sem dúvida, traria dúvida entre os fiéis. E isso fez com que o governo do Irã, apesar de estar enfrentando uma potência muito mais poderosa, tivesse que revidar de qualquer maneira. O que aconteceu, eu acho que agora já ficou bastante provado, já ficou bastante evidente, é que eles fizeram uma espécie de vingança para consumo interno, bombardearam bases americanas, mas em momentos bastante oportunos, em que não haviam exercícios acontecendo, no meio da noite, bombardearam áreas em que não haviam soldados, de forma em que o conflito com os Estados Unidos, por isso, pode não escalar. O pronunciamento do presidente Donald Trump deixou isso bastante claro, deixou isso bem evidente, mas foi feita uma vingança para consumo interno, que é importante para os interesses da população. E aproveitando que eu estou nesse tema dos fatores internos, vamos falar um pouco do Brasil também, falar do presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de estrategicamente não ser relevante para o Brasil se envolver nesse tipo de conflito, não ser nem um pouco interessante criar animosidade com o Irã, o presidente Bolsonaro e Itamaraty decidiram que seria uma boa ideia fazer uma nota dando
algo que ficou muito evidente como apoio aos Estados Unidos, porque a base do presidente, a base conservadora, adora os Estados Unidos e adora que o presidente esteja alinhado com os americanos. Então, apesar de não ser relevante estrategicamente para o Brasil fazer isso, talvez não seja nem interessante e nem positivo, é uma coisa boa para a base, é uma coisa que agrada os eleitores do presidente, a base mais conservadora. Então, pessoal, esse é o vídeo. Se inscrevam no meu canal, o canal do Ivan, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e um abraço a todos.